nunca imaginei que chegaria aos 62 anos para ser tratada como um animal na minha própria casa. Bem, na casa da minha filha, para ser exata. Mas mesmo assim, eu era mãe dela. Eu a carreguei no ventre por 9 meses. Eu a criei sozinha, depois que o pai dela morreu. E agora estava ali, olhando para o prato de comida que havia preparado com tanto carinho sendo despejado na vasilha do Thor, o vira-lata que minha filha Letícia havia adotado. "Come aí, velha rabugenta, é isso que você merece?" As palavras saíram da boca do Diego como se ele estivesse falando com o cachorro mesmo. Meu genro sempre foi grosseiro, mas nunca tinha chegado a esse ponto. Eu estava parada ali na cozinha, com o avental ainda amarrado na cintura, vendo aquele homem de 35 anos me humilhar dessa forma. O que mais doeu não foi nem a atitude dele. Foi ver minha Letícia ali do lado, com o celular na mão, gravando tudo e rindo. Minha própria filha, de 40 anos, achando graça da minha humilhação. Ela que eu criei com tanto amor, que eu protegi de tudo neste mundo quando ela era pequena. A mesma menina que chorava no meu colo quando tinha pesadelos e que me chamava de mamãe querida até os 15 anos. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. "Para de drama, mãe! É só uma brincadeira", ela disse, ainda segurando o telefone. "O Diego tá certo. Você fica resmungando o dia inteiro mesmo." Eu senti algo queimar por dentro do meu peito. Uma mistura de tristeza e raiva que eu nunca tinha sentido antes. Minha própria filha me chamando de dramática por não aceitar ser tratada como cachorro. Olhei para o prato ainda na mão do Diego, cheio da comida que eu havia preparado. Um escondidinho de carne moída que eu sabia que era o prato favorito da Letícia desde pequena. Foi quando alguma coisa se rompeu dentro de mim. Não foi planejado, não foi calculado. Simplesmente aconteceu. Arranquei o prato da mão dele com tanta força que ele se assustou e joguei toda aquela comida bem na cara dele. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela cozinha toda. "Sua louca! Sua velha maluca!" Diego gritou, limpando a comida que escorria pelo rosto dele. "Olha o que você fez!" Mas eu não estava mais ali para ouvir. Meus pés me levaram correndo para o meu quarto, o pequeno quarto dos fundos que eles me deram quando vim morar aqui, há 2 anos. Tranquei a porta e me joguei na cama, tremendo dos pés à cabeça. Não era de medo, era de uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Ouvi os gritos dele lá na cozinha, xingando, dizendo que eu tinha enlouquecido. Ouvi a Letícia tentando acalmá-lo, chamando ele de amor e pedindo desculpas pelo meu comportamento, como se eu fosse uma criança mal-criada que havia feito birra. Como se eu não fosse a mulher que deu a vida para ela, que trabalhou em 3 empregos para pagar os estudos dela, que ficou acordada noites inteiras quando ela estava doente. Fiquei ali deitada até anoitecer. Ninguém bateu na minha porta para perguntar se eu estava bem. Ninguém veio me oferecer comida. Era como se eu não existisse ali dentro daquela casa. Como se eu fosse apenas um estorvo que eles toleravam por obrigação. Foi quando eu estava olhando para o teto, tentando entender como minha vida tinha chegado nesse ponto, que uma memória voltou na minha cabeça. Uma conversa estranha que eu havia escutado há uns 3 meses. Era uma tarde de domingo, e eu estava na área de serviço, estendendo roupas quando ouvi vozes vindas do quintal. Diego estava falando com alguém no telefone, bem baixo, mas eu consegui ouvir algumas palavras. "Não, cara, ela não pode saber disso. Se ela descobrir, eu tô ferrado. Você prometeu que nunca ia contar para ninguém." Eu mudei, não sou mais aquela pessoa. Na época eu não dei muita atenção. Pensei que fosse algum problema no trabalho dele, ou talvez alguma dívida que ele estava escondendo da Letícia. Homem sempre tem suas questões financeiras, né? Meu falecido marido também escondia essas coisas de mim. Mas agora, depois do que tinha acontecido, aquela conversa começou a fazer mais sentido. Tinha alguma coisa ali que o Diego estava desesperado para esconder. Alguma coisa do passado dele que ele não queria que a Letícia soubesse. E pela forma como ele falou, parecia ser alguma coisa grave. Eu me levantei da cama e fui até a cômoda velha que tinha no meu quarto. Abri a gaveta de baixo e peguei uma agenda pequena que eu sempre carregava na bolsa. Era onde eu anotava tudo. Telefones importantes, datas de consultas médicas, lembretes. Comecei a folhear, procurando alguma coisa que pudesse me ajudar.
Foi aí que eu encontrei o telefone do delegado Roberto, meu antigo vizinho de quando eu morava na Rua das Acácias. Ele sempre foi muito educado comigo, sempre perguntava como eu estava quando nos encontrávamos no mercado. Lembro que na época da morte do meu marido, ele veio no velório e me disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Olhei para o telefone anotado na minha letra trêmula. Roberto sempre me pareceu um homem sério, daqueles policiais antigos que conhecem todo mundo na cidade. Se alguém podia me ajudar a descobrir o que o Diego estava escondendo, era ele. Peguei meu celular velho e fiquei olhando para os números por um tempo. Será que eu estava exagerando? Será que era só paranoia de mulher idosa rejeitada? Mas então me lembrei da cara de nojo do Diego quando jogou minha comida para o cachorro. Lembrei do riso da minha filha gravando minha humilhação. Não, eu não estava exagerando. Tinha alguma coisa muito errada ali, e eu ia descobrir o que era. Se o Diego achava que podia me tratar como lixo na minha própria família, ele estava muito enganado. Eu já tinha perdido muita coisa na vida. Meu marido, minha casa, minha dignidade. Mas eu ainda tinha minha inteligência e ia usar ela para descobrir quem realmente era o homem que minha filha havia escolhido. Disquei o número do Roberto, mas quando ia apertar o botão de chamada, ouvi passos no corredor. Alguém estava vindo em direção ao meu quarto. Desliguei o telefone rapidamente e fingi estar dormindo. A conversa teria que ficar para o dia seguinte. Mas uma coisa eu sabia: aquela humilhação tinha sido a última. O Diego não fazia ideia do que tinha acabado de despertar. Quando acordo na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. Olhei no relógio de cabeceira. 7h40 da manhã. Diego já tinha saído para trabalhar na loja de carros onde ele era vendedor, e a Letícia provavelmente estava se arrumando para ir para o escritório de contabilidade onde ela trabalhava há 10 anos. Levantei devagar, ainda sentindo o peso do que havia acontecido no dia anterior. Meus músculos estavam doloridos, como sempre ficavam quando eu passava uma noite mal dormida. A idade cobra seu preço, né? Aos 62 anos, uma noite de estresse significava pelo menos 2 dias de recuperação. Fui até a cozinha para fazer meu café. Os cacos do prato ainda estavam no chão, ninguém havia se dado ao trabalho de limpar. Típico, quando eu fazia as coisas, tudo funcionava perfeitamente. Quando eu não estava disponível, a casa virava um caos. Peguei a vassoura e comecei a juntar os pedaços de louça, lembrando de como era diferente quando eu tinha minha própria casa. Fazia 2 anos que eu estava morando ali com eles. 2 anos desde que vendi minha casinha na Rua das Acácias para quitar as dívidas médicas do meu falecido marido, Osvaldo. Ele tinha lutado contra um câncer por meses. E mesmo com o plano de saúde, os custos extras foram sugando todas as nossas economias. Remédios que o convênio não cobria, consultas particulares, exames especiais, tudo saía do nosso bolso. Quando o Osvaldo morreu, além da dor da perda, veio o susto das contas. A pensão que eu recebia como viúva mal cobria os gastos básicos e as dívidas eram maiores do que eu imaginava. A Letícia veio chorando me dizer que eu não precisava me preocupar, que ela e o Diego tinham comprado uma casa maior justamente pensando em me receber. Mãe, a senhora não vai ficar sozinha nessa situação difícil. Somos família, né? Ela disse, me abraçando forte. Na época, aquilo pareceu um presente do céu. Minha filha querida me acolhendo na minha hora de maior necessidade. O que eu não sabia era que a Letícia estava grávida na época e perdeu o bebê algumas semanas depois de eu me mudar para cá. Foi uma época muito difícil para ela, e o Diego culpou o estresse da mudança. Agora que sua mãe está aqui, a Letícia não tem mais sossego. Toda mudança traz problema, ele disse para ela, bem na minha frente. Desde então, as coisas foram piorando. O Diego sempre foi meio grosseiro, mas depois da perda do bebê, ele ficou ainda pior comigo. Era como se eu fosse a culpada por todos os problemas da casa. E a Letícia, devastada pela perda, se agarrou ainda mais no marido, concordando com tudo que ele dizia. Enquanto eu vasculava os últimos cacos, não conseguia parar de pensar naquela conversa estranha que o Diego tinha tido no telefone. Se ela descobrir, eu tô ferrado. Foram as palavras que mais ficaram na minha cabeça. Descobrir o quê? E quem era essa pessoa que não podia saber? Terminei de limpar a cozinha e resolvi que era hora de agir. Peguei meu celular e liguei para o delegado Roberto. Minha mão tremia um pouco quando disquei o número. Alô? A voz dele era firme, igual eu lembrava. Roberto?
Aqui é a Vilma, a viúva do Osvaldo. Lembra de mim? Morava na Rua das Acácias. Wilma, claro que lembro. Como está, minha cara? Faz tempo que não nos vemos. Estou bem, Roberto. Escuta, eu queria te pedir um favor, se possível. É sobre o marido da minha filha. Preciso saber umas coisas sobre ele. E você sempre me pareceu uma pessoa em quem posso confiar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de informação, Vilma? Aconteceu alguma coisa? Não sei explicar direito, Roberto. É só um pressentimento de mãe mesmo. Ele tem uns comportamentos estranhos, e ontem aconteceu uma situação... Enfim, eu gostaria de saber se ele já teve algum problema com a polícia. Entendo. Como é o nome completo dele? Diego Henrique Castanho. Tem uns 35 anos. Trabalha vendendo carros na concessionária do Toninho Veículos. Deixa eu ver o que posso descobrir para você. Não posso prometer nada oficial, mas entre amigos antigos, né? Te ligo hoje à tarde. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava descobrir a verdade. Minha intuição de mãe nunca me enganou quando a Letícia era pequena. E agora ela estava gritando que havia algo muito errado com aquele homem. O dia passou devagar. Fiz minhas atividades normais. Limpei a casa, preparei o almoço, lavei as roupas, mas minha cabeça estava longe, imaginando que tipo de segredo o Diego poderia estar escondendo. Quando a Letícia chegou do trabalho no final da tarde, eu tentei agir normalmente. Oi, mãe. Tudo bem hoje? Ela perguntou, mas sem olhar diretamente para mim. Ainda estava constrangida por causa da cena do dia anterior. Tudo normal, filha. Fiz aquela lasanha que você gosta para o jantar. Ah, obrigada. Ela foi direto para o quarto sem me dar um beijo ou perguntar como eu tinha passado o dia. Era assim entre nós agora. Conversas curtas, educadas, mas vazias. Como se fôssemos duas estranhas dividindo o mesmo teto. O telefone tocou às 5:30 da tarde. Era o Roberto. Vilma, posso falar? Pode sim. Estou sozinha. Olha, eu verifiquei aqui nos nossos registros sobre o Diego Henrique Castanho. Não é um bom histórico, Vilma. Ele foi preso há 5 anos por lesão corporal contra uma ex-namorada. Ficou 3 meses na cadeia e tinha medida protetiva. Tem também uma passagem por desacato à autoridade e perturbação do sossego. Senti meu sangue gelar. Violência doméstica? Sim. E pelo que está aqui no relatório, não foi um caso isolado. A moça teve que ser hospitalizada. Hematomas, costela rachada. Foi uma surra mesmo. Minha perna ficou fraca e eu precisei me sentar na cadeira da cozinha. Tem mais alguma coisa? Tem. Ele foi indiciado também por ameaça contra a família da vítima. Chegou a aparecer na casa dos pais da moça fazendo escândalo. Por isso, a medida protetiva foi estendida para toda a família. Roberto, minha filha não sabe de nada disso. Imagino que não, Vilma. Esse tipo de homem é especialista em esconder o passado. Eles mudam de cidade, inventam histórias, fazem a vítima nova acreditar que são outras pessoas. É um padrão que vemos muito por aqui. Quando desliguei o telefone, fiquei parada ali na cozinha por quase 15 minutos, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Minha filha estava casada há 6 anos com um homem violento. Um homem que havia espancado uma mulher a ponto de ela ser hospitalizada. Um homem que havia ameaçado uma família inteira. E pior, ele estava morando na mesma casa que eu, tratando minha filha como bem queria, e agora tinha começado a me humilhar também. Será que a Letícia já tinha sofrido algum tipo de violência dele? Será que ela estava com medo e por isso não reagia quando ele me maltratava? Ouvi o barulho do carro do Diego chegando na garagem. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Como eu ia conseguir ficar na mesma mesa que ele durante o jantar, sabendo o que eu sabia agora? Como ia conseguir olhar para aquele homem sem demonstrar o nojo que estava sentindo? Quando ele entrou pela porta da cozinha, me cumprimentou com um aceno de cabeça, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Como se humilhar uma senhora de 62 anos fosse algo completamente normal na rotina dele. Wilma, que cheiro bom. O que tem para o jantar? Perguntou, abrindo a geladeira e pegando uma cerveja. Lasanha, respondi secamente, sem olhar para ele. Ótimo, tô morrendo de fome. Ele abriu a garrafa e tomou um gole longo, depois ficou me olhando. Escuta, sobre ontem, você entende que foi só um mal-entendido, né? Às vezes a gente perde as estribeiras.
Homem trabalha o dia inteiro, chega em casa estressado. Ele estava tentando minimizar o que havia feito, transformar a humilhação em mal-entendido e ainda se colocar como vítima do próprio estresse. Típico de agressor. Eu havia aprendido isso em um programa sobre violência doméstica que assisti na televisão. Entendo, menti, continuando a mexer a salada. Que bom, família tem que saber perdoar, né? E você também não foi um exemplo de educação jogando prato na minha cara. Ele estava tentando criar uma falsa equivalência, como se minha reação desesperada fosse igual à humilhação calculada que ele me fez passar. Respirei fundo e não respondi. Não era hora de confronto, era hora de estratégia. Mas enquanto ele falava, eu pensava na conversa que tinha ouvido 3 meses atrás. Agora tudo fazia sentido. Se ela descobrir, eu tô ferrado. Ele estava falando sobre a Letícia descobrir o passado dele. E pelos vistos, alguém sabia da verdade e ele estava com medo de ser exposto. A questão agora era: o que eu ia fazer com essa informação? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Passou uma semana inteira até eu ter coragem de fazer alguma coisa. Uma semana fingindo que estava tudo normal, sentando na mesma mesa que o Diego, ouvindo ele conversar com a Letícia sobre os planos deles, sobre o trabalho, sobre a vida, como se ele fosse um homem comum, um bom marido, um genro respeitoso. Mas toda vez que eu olhava para ele, só conseguia pensar nas palavras do Roberto: costela rachada, hematomas, hospitalizada. Toda vez que ele falava mais alto ou fazia algum gesto brusco, eu observava a reação da Letícia. Será que ela sabia? Será que ela também já tinha passado por isso? A oportunidade que eu estava esperando apareceu numa quinta-feira. O Diego saiu mais cedo para o trabalho porque tinha que buscar um carro em outra cidade, e a Letícia foi para um curso de atualização que ia durar o dia todo. Eu estava sozinha em casa, finalmente. Não perdi tempo. Fui direto para o quarto deles. Meu coração batia forte, mas eu sabia que era a única chance que eu ia ter. O quarto era grande, com uma cama de casal, uma televisão na parede e um guarda-roupa enorme. Comecei pelo guarda-roupa, mexendo nas gavetas do lado que era claramente do Diego. Tinha roupas masculinas, um perfume caro e alguns documentos. Foi lá que eu encontrei a primeira pista. No meio de algumas carteiras de trabalho antigas, tinha uma identidade velha, de uns 10 anos atrás. O nome estava igual, Diego Henrique Castanho, mas o endereço era de Ribeirão Preto. Ele nunca tinha me contado que morou em Ribeirão Preto. Sempre disse que era daqui da cidade mesmo, que conheceu a Letícia numa festa de amigos em comum. Continuei procurando e encontrei mais documentos estranhos. Uma certidão de antecedentes criminais, que estava limpa, datada de apenas 2 anos atrás. Por que um homem ia tirar antecedentes criminais do nada? E por que essa certidão era tão recente se ele já estava com a Letícia há 6 anos? No fundo da gaveta, embaixo de algumas camisas, senti um papel diferente. Era um envelope pardo, meio amarelado. Abri devagar e quase deixei cair tudo no chão. Eram cópias de documentos judiciais, processo criminal, medida protetiva, tudo o que o Roberto tinha me contado. E tinha mais. Fotos de uma mulher com hematomas no rosto, laudo médico, depoimentos. A mulher das fotos era loira, magra, parecia ter uns 30 anos. O nome dela estava em todos os documentos, Carla Regina Santos. Nos depoimentos, ela contava como o Diego começou sendo carinhoso e atencioso, depois foi ficando possessivo, controlador, até chegar às agressões. Era um relato que me gelou a espinha, porque lembrava muito do jeito que ele tratava a Letícia, sempre querendo saber onde ela estava, com quem falava, controlando até as roupas que ela usava. Fotografei todos os documentos com meu celular, tomando cuidado para que ficasse tudo legível. Não sabia bem o que ia fazer com aquilo, mas sabia que precisava ter provas. Guardei tudo no lugar certinho e fui para a cozinha, fingindo que estava preparando o almoço. Mas não conseguia parar de pensar na Carla. Será que ela ainda morava em Ribeirão Preto? Será que ela sabia que o Diego estava aqui, casado com outra mulher? O Roberto tinha dito que a medida protetiva tinha sido estendida para toda a família dela. Isso significava que ele tinha ameaçado os pais dela também. No final da tarde, quando a Letícia chegou, eu tentei puxar assunto sobre o passado do Diego. Filha, você conheceu o Diego como mesmo? Vocês se conheceram numa festa, né? É, mãe.
Foi numa festa da Cláudia, minha amiga do trabalho. Por que está perguntando? Ah, só curiosidade. Ele é daqui da cidade mesmo? Claro que é. Nasceu e se criou aqui. Mãe, por que essas perguntas estranhas? Ela estava mentindo para mim. Ou o Diego tinha mentido para ela. Provavelmente as duas coisas. Resolvi não insistir no assunto, mas aquilo me confirmou que ele tinha construído uma história falsa sobre o próprio passado. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei na cozinha com meu celular e comecei a procurar a Carla na internet. Não foi difícil encontrar. Ela tinha um perfil no Facebook, com o nome completo igual ao dos documentos. Nas fotos, ela parecia mais velha e cansada do que nas fotos do processo. Mas era ela. Morava em Ribeirão Preto mesmo, trabalhava numa farmácia. Fiquei quase 2 horas olhando o perfil dela. Nas fotos mais recentes, ela estava sempre sozinha ou com amigas. Não parecia ter namorado. Uma das fotos mostrava ela numa consulta médica e a legenda dizia: mais uma sessão de fisioterapia, um dia de cada vez. Meu coração apertou. Será que ela ainda sofria com as consequências das agressões? Respirei fundo e decidi mandar uma mensagem para ela. Não sabia se era a coisa certa a fazer, mas precisava tentar. Oi, Carla. Meu nome é Vilma. Sei que pode parecer estranho uma desconhecida te procurar, mas preciso muito conversar com você sobre o Diego Henrique Castanho. É urgente e tem a ver com a segurança de uma família. Se puder me dar uma chance de explicar, eu agradeço muito. Mandei a mensagem e fiquei ali esperando, mesmo sabendo que ela provavelmente não ia ver até o dia seguinte. Era quase meia-noite e meu corpo estava cansado, mas minha cabeça estava em ebulição. Para minha surpresa, 15 minutos depois, chegou uma resposta. Vilma, por que está perguntando sobre o Diego? Ele está incomodando você? O coração disparou no meu peito. Ela estava online e tinha respondido na hora. E pela forma como perguntou, dava para perceber que ela ainda tinha medo dele. Não exatamente. Ele é casado com minha filha. Eles moram comigo e eu descobri algumas coisas sobre o passado dele que ela não sabe. Posso te ligar? Ou se preferir, podemos conversar por aqui mesmo. A resposta demorou uns 5 minutos, mas veio. Melhor por aqui. Não gosto de falar sobre isso no telefone. Sua filha sabe do que ele fez comigo? Não sabe. Ele mentiu sobre tudo para ela. Disse que era daqui da cidade, nunca mencionou Ribeirão Preto. Ela não faz ideia de quem ele realmente é. Meu Deus, ele fez a mesma coisa comigo. Quando nos conhecemos, ele disse que tinha vindo de São Paulo, que estava recomeçando a vida aqui. Depois descobri que ele já tinha morado em várias cidades, sempre fugindo de alguma confusão. Senti um frio na barriga. Como assim, várias cidades? Ele me contou depois que começou a me bater. Disse que já tinha sido preso antes, em outras cidades, que eu não era a primeira e não ia ser a última. Vilma, sua filha corre perigo. Esse homem é muito perigoso. Fiquei olhando para a tela do celular, sem conseguir digitar nada. Era pior do que eu imaginava. O Diego não era apenas um agressor. Ele era um criminoso em série, que mudava de cidade quando as coisas esquentavam. Carla, preciso te contar uma coisa que aconteceu semana passada. E aí relatei toda a história da humilhação, do prato de comida, da forma como a Letícia tinha reagido. Vilma, ele está testando os limites. Foi assim que começou comigo também. Primeiro, ele humilhava na frente dos outros para ver se eu ia aceitar calada. Quando viu que eu não reagia, começou com as agressões físicas. Sua filha já está sendo manipulada psicologicamente. O que eu posso fazer? Ela não acredita em mim. Está completamente cega por ele. Você tem que reunir provas e tem que encontrar outras vítimas. Tenho certeza que existem outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu. Vilma, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. O Diego tem um filho. Um menino de 8 anos que mora aqui em Ribeirão Preto com a mãe. Ele deve pensão alimentícia desde que o menino nasceu e nunca pagou 1 centavo. A mãe do menino também apanhou dele. Senti como se o mundo tivesse parado. Um filho. O Diego tinha um filho e nunca contou para a Letícia. E ainda por cima, devia pensão alimentícia. A mãe do menino se chama Amanda. Ela trabalha numa loja de roupas aqui no centro. Vilma, se sua filha soubesse de tudo isso, ela ficaria em choque. Eles tentaram ter filhos durante anos. Ela até perdeu um bebê há 2 anos e ficou devastada. Se soubesse que ele já tem um filho que abandonou, é isso que vocês precisam fazer. Juntar todas as provas.
todas as vítimas e mostrar para ela quem ele realmente é. Mas tem que ser com cuidado, porque quando ele perceber que está sendo descoberto, vai ficar ainda mais perigoso. Conversamos até quase 2 horas da manhã. A Carla me passou o contato da Amanda, me contou mais detalhes sobre as agressões, sobre como ele manipulava as situações para sempre sair como vítima. Era exatamente o que eu estava vendo acontecer com a Letícia. Quando finalmente fui dormir, minha cabeça estava fervilhando de informações. Agora eu sabia a verdade completa sobre o Diego. Ele não era apenas um agressor. Era um homem que havia destruído a vida de várias mulheres, que tinha um filho abandonado, que estava repetindo o mesmo padrão com minha filha. A questão agora era: como usar essas informações para proteger a Letícia sem colocá-la em risco ainda maior? Dormi muito mal naquela noite. Cada barulho da casa me fazia acordar sobressaltada, imaginando que o Diego tinha descoberto de alguma forma que eu estava investigando ele. Quando levantei na manhã seguinte, ele já tinha saído para o trabalho, mas deixou um recado escrito na mesa da cozinha. Vilma, vou chegar tarde hoje. Tenho que resolver uns problemas na concessionária. Problemas na concessionária. Será que eram problemas reais ou ele estava escondendo alguma coisa? Depois de tudo que eu tinha descoberto, não conseguia mais acreditar em nada que saía da boca dele. A Letícia tomou o café correndo, como sempre. Trabalho, trânsito, compromissos. Ela vivia numa correria que não deixava tempo para conversar direito comigo. Ou talvez fosse proposital. Talvez ela estivesse evitando ficar sozinha comigo depois daquela cena do prato. Mãe, vou chegar um pouco mais tarde hoje também. Vou sair do trabalho e ir direto para o curso de inglês. Não precisa me esperar para jantar. Tudo bem, filha, vai com cuidado. Ela me deu um beijinho rápido no rosto e saiu. Era estranho como nossa relação tinha ficado tão superficial. Antes de eu vir morar aqui, quando eu ainda tinha minha casa, a gente conversava por telefone todos os dias. Ela me contava sobre o trabalho, sobre os planos com o Diego, sobre as tentativas de engravidar. Agora era só bom dia, boa tarde, boa noite e assuntos práticos. Assim que fiquei sozinha, peguei o celular e vi que tinha mensagem da Carla. Wilma, pensei muito no que conversamos ontem. Acho que você precisa falar com a Amanda também. Ela pode te contar coisas que nem eu sei. E tem outra coisa. Consegui o contato de uma prima do Diego que mora aqui em Ribeirão. Ela pode ter informações sobre outras cidades onde ele morou. Meu coração disparou. Outras vítimas, outras cidades. Era pior do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo era melhor, porque significava que eu ia ter mais provas, mais gente para confirmar o que eu estava descobrindo. Liguei para a Carla. Precisava ouvir a voz dela, confirmar que ela estava realmente disposta a me ajudar. Alô, Vilma? Oi, Carla. Obrigada por estar me ajudando. Não sei o que seria de mim sem você. Imagina, quando soube que ele estava com outra mulher, fiquei com o coração apertado. Pensei, coitada, ela não sabe onde se meteu. Se eu puder evitar que sua filha passe pelo que eu passei, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Você pode me passar o contato da Amanda? Quero conversar com ela sobre o menino. Posso, mas ela é meio desconfiada. Sofreu muito com o Diego e agora evita falar sobre ele. Vou mandar uma mensagem para ela primeiro, explicando quem você é. Se ela topar conversar, te passo o número. Perfeito. E essa prima que você mencionou? Chama Débora. Ela é filha de uma tia do Diego. Não gosta nada dele. Sempre disse para a família que ele ia dar problema. Pode ser que ela saiba de coisas que nem a gente imagina. Passamos mais 1 hora conversando. A Carla me contou detalhes horríveis sobre como o Diego controlava tudo na vida dela. O que ela podia vestir, com quem podia falar, que lugares podia frequentar. Era exatamente o que eu via ele fazendo com a Letícia, só que de forma mais sutil. Vilma, posso te perguntar uma coisa? Como sua filha está financeiramente? O Diego contribui com as despesas da casa? Não muito. A maior parte das contas fica por conta dela. Ele paga algumas coisas, mas sempre reclama que está sem dinheiro. Por que pergunta? Porque comigo era assim também. Ele sempre estava duro, sempre precisando de dinheiro emprestado. Descobri depois que ele gastava tudo em apostas. Jogos online, bingo, essas coisas. Apostas. Isso explicaria muita coisa. O Diego sempre parecia estar estressado com dinheiro. E várias vezes eu ouvi discussões entre ele e a Letícia sobre cartões de crédito estourados. Carla,
Você acha que ele ainda aposta? Tenho certeza. Esse tipo de vício não se cura sozinho. E aposto que sua filha não sabe de nada. Desliguei o telefone com mais um pedaço do quebra-cabeça montado. O Diego não era apenas violento. Era também viciado em jogos. E provavelmente estava usando o dinheiro da Letícia para sustentar o vício. 1 hora depois, a Carla me mandou mensagem dizendo que a Amanda tinha topado conversar comigo. Passei o número dela e eu liguei na mesma hora. Amanda, aqui é a Vilma. A Carla me passou seu contato. Oi, Vilma. A Carla me explicou a situação. Que coisa horrível, né? Ele sempre arruma uma vítima nova. A voz da Amanda era cansada, como de quem já sofreu muito. Ela me contou que conheceu o Diego há 9 anos, quando ela tinha apenas 22 anos. Ele tinha 30 na época. Era mais velho, mais experiente, e ela se apaixonou perdidamente. Ele dizia que eu era o amor da vida dele, que queria casar comigo e ter filhos. Quando descobri que estava grávida, ele ficou em pânico. Disse que não estava preparado, que era muito novo, mas eu, ingenuamente, achei que quando o bebê nascesse, ele ia mudar. O João, esse era o nome do menino, nasceu há 8 anos. O Diego ficou presente durante a gravidez, mas logo depois do parto, começou a sumir. Aparecia de vez em quando, promovia mundos e fundos e depois sumia de novo. Quando o João tinha 6 meses, o Diego me bateu pela primeira vez. Eu estava reclamando que ele não ajudava com nada, nem financeiramente, nem cuidando da criança. Ele me deu um tapa no rosto e disse que eu era muito chorona, que tinha que aguentar as responsabilidades sozinha. Ele chegou a registrar o menino? Só depois que a justiça obrigou. Eu entrei na vara da família para pedir pensão alimentícia. Foi aí que descobri que ele tinha problemas com a lei, que já tinha passagem pela polícia. O juiz estabeleceu uma pensão de R$ 400 por mês, mas ele nunca pagou certinho. Sempre com atraso, sempre faltando. R$ 400 por mês. Era uma quantia que não fazia falta no orçamento de quem trabalhava vendendo carros, mas para uma mãe solteira significava comida na mesa, fraldas, remédios. Amanda, quando foi a última vez que ele viu o João? Há 2 anos. Apareceu aqui dizendo que ia buscar o menino para passar um fim de semana, mas nunca voltou para devolver. Eu fiquei desesperada, quase chamei a polícia. Quando achei ele, estava bêbado num bar, tinha deixado o João sozinho no carro. Foi a última vez que permiti contato. Senti uma raiva profunda crescendo no meu peito. Aquele homem não tinha limites. Abandonar um filho de 8 anos num carro para ir beber. Como a Letícia podia estar casada com uma pessoa dessas? Amanda, vocês chegaram a entrar na justiça por causa dessa situação? Sim, tem processo correndo ainda. A vara da família daqui determinou que ele só pode ver o João com supervisão, em local apropriado. E a pensão continua correndo. Já deve uns R$ 5.000 de atraso. R$ 5.000. Era uma dívida considerável. Se a Letícia soubesse que o marido devia pensão alimentícia para uma criança. Conversamos por mais 1 hora. A Amanda me mandou fotos do João. Um menino lindo, com os olhos claros igual ao Diego, mas com uma expressão triste que partia o coração. Nas fotos mais recentes, ele estava usando uniforme escolar, sorrindo forçado. Vilma, o João pergunta sobre o pai às vezes. Eu não sei o que responder. Como explicar para uma criança que o pai dela simplesmente decidiu que ela não existe? É muito difícil, Amanda. Você é uma mulher muito forte por estar criando ele sozinha. Não tenho escolha, né? Mas se sua filha soubesse da verdade, talvez ela conseguisse fazer o Diego assumir as responsabilidades dele. Quando desliguei, fiquei sentada na cozinha por muito tempo, olhando para as fotos do João no meu celular. Aquele menino era neto da minha filha, mesmo que ela não soubesse. Era minha família também, de uma forma estranha. E estava sendo criado sem pai, passando necessidade, enquanto o Diego fingia ser um homem solteiro e disponível para construir uma família nova. Peguei o telefone e liguei para o Roberto. Roberto? É a Vilma de novo. Preciso muito conversar com você pessoalmente. Pode ser hoje? Claro, Vilma. Aconteceu alguma coisa? Descobri muita coisa, Roberto. Muito mais do que imaginávamos. E acho que precisamos agir antes que seja tarde demais. Estou entendendo. Que tal nos encontrarmos num café? Conheço um lugar discreto no centro. Combinamos de nos encontrar às 3 horas da tarde. Eu tinha 4 horas para organizar todas as provas que havia coletado, todas as informações que a Carla e a Amanda tinham me passado. Era hora de transformar tudo isso numa estratégia para proteger minha filha.
Quando saí de casa para encontrar o Roberto, levei na bolsa uma pasta com todas as fotos dos documentos, os contatos da Carla e da Amanda, e até algumas anotações que eu tinha feito sobre os comportamentos estranhos do Diego. Estava nervosa, mas determinada. O café era pequeno e meio vazio àquela hora da tarde. O Roberto já estava lá, numa mesa do fundo, vestindo roupas civis, mas com aquela postura séria de sempre. Quando me viu, se levantou e me cumprimentou com um abraço. Vilma, você está com cara de quem não dormiu bem. Não dormi mesmo, Roberto. Descobri cada coisa sobre esse homem que minha filha casou. É pior do que eu podia imaginar. Contei tudo para ele. Mostrei as fotos dos documentos, li trechos das conversas que tive com a Carla e com a Amanda. O Roberto foi fazendo anotações num caderninho, franzindo a testa, balançando a cabeça. Vilma, isso aqui é muito sério. Esse homem é um criminoso habitual. E pela descrição do comportamento, ele pode estar preparando terreno para agredir sua filha também. É isso que eu mais temo, Roberto. A Letícia está completamente cega. Acha que ele é um príncipe encantado. Olha, vou ser franco com você. Casos assim são muito delicados. A vítima, no caso, sua filha, geralmente não acredita nas evidências até que seja tarde demais. Mas temos alguns caminhos. Roberto me explicou que existiam formas legais de pressionar o Diego sem colocar a Letícia em risco imediato. A dívida da pensão alimentícia, por exemplo, poderia ser executada aqui na nossa cidade. Se a Amanda entrasse com um processo de busca e apreensão, o Diego poderia até ser preso. Mas o ideal seria sua filha descobrir a verdade de forma natural, sem parecer que foi uma armação. Isso evitaria que ela se sentisse manipulada e corresse de volta para os braços dele. Como? Preciso pensar melhor. Mas uma coisa posso te garantir. Esse homem não vai continuar fazendo vítimas impunemente, não se ele morar na minha jurisdição. Saí do café com um plano começando a se formar na minha cabeça. Era arriscado, mas era a única forma de abrir os olhos da Letícia sem parecer que eu estava conspirando contra o casamento dela. O Diego ia descobrir que mexer com a família errada tem consequências que ele nunca imaginou. Depois da conversa com o Roberto, voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Era uma mistura de nervosismo e alívio. Finalmente, eu não estava mais sozinha nessa história. Tinha gente do meu lado, gente que entendia a gravidade da situação. O Roberto me ligou 2 dias depois. Vilma, pensei numa estratégia. Que tal eu fazer uma visita social para você? Como um amigo antigo que soube que você estava morando com a filha e quis saber como você estava. Nada oficial. Só uma visita de cortesia. Acha que vai dar certo? Homens como o Diego sempre ficam nervosos perto de autoridade, mesmo em situação informal. Se ele realmente tem o passado que descobrimos, só de me ver na casa já vai deixá-lo desconfortável. E dependendo da reação dele, sua filha pode começar a fazer perguntas. Combinamos que ele viria no domingo à tarde, por volta das 4 horas. Seria um horário natural para a visita, quando toda a família estaria em casa descansando. Eu fingi que seria uma surpresa, que um antigo vizinho ia aparecer para tomar um café. Durante os dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas percebi que o Diego estava mais irritadiço que o normal. Qualquer barulho diferente na rua fazia ele ir até a janela espichar. Uma vez, quando passou uma viatura da polícia na nossa rua numa ronda normal, ele ficou parado na cortina, observando até o carro sumir de vista. Que foi, amor? Aconteceu alguma coisa na rua? Perguntou a Letícia. Não, é só curiosidade. Nunca tinha visto polícia passando aqui no nosso bairro. Mentira! Viatura passava na nossa rua pelo menos 2 vezes por semana. Era uma ronda normal, que acontecia há anos. Mas ele estava mentindo, e eu percebi que a Letícia também achou estranho, porque ficou olhando para ele de forma diferente. No sábado à noite, o telefone da casa tocou tarde, quase 10 horas. O Diego atendeu, e pela conversa dava para perceber que era alguma coisa que deixou ele muito nervoso. Não, cara, não pode ser agora. Eu disse que não tô mais nessa vida. Vocês prometeram que não iam me procurar aqui. Ele saiu da sala e foi continuar a conversa no quintal, mas consegui ouvir alguns pedaços pela janela da cozinha. Não tenho esse dinheiro todo. Vocês sabem que mudei de cidade justamente para sair dessa confusão. Minha mulher não pode saber de nada. Quando ele voltou para dentro, estava pálido e suando, mesmo fazendo uma noite fresca. A Letícia perguntou quem era, e ele disse que era problema na concessionária,
que talvez tivesse que viajar na segunda-feira para resolver uns documentos. Mas eu sabia que não era nada da concessionária. Era alguma coisa do passado dele que estava voltando para assombrar. E o timing não podia ser melhor. Justamente no dia anterior à visita do Roberto. No domingo, levantei cedo e preparei um bolo de cenoura, como se estivesse esperando visita mesmo. A Letícia eranhou quando viu o movimento na cozinha. Que festa é essa, mãe? Domingo de manhã fazendo bolo? Ah, lembrei que o Roberto, sabe aquele delegado que era nosso vizinho na casa antiga? Disse que ia dar uma passadinha para saber como eu estava. Não custa fazer um agrado. Delegado? O Diego, que estava tomando café, quase engasgou. Que delegado? Roberto Menezes. Era nosso vizinho há anos, homem muito educado, sempre perguntava pela família. Depois que seu pai morreu, ele foi muito gentil comigo. E ele vem aqui por quê? A voz do Diego estava diferente, mais tensa. Ah, só para saber como eu estou, Diego. Soube que eu estava morando com vocês e quis fazer uma visita de cortesia. Gente antiga é assim, né? Vi o Diego e a Letícia trocarem um olhar. Ela parecia confusa com a reação do marido, que claramente estava incomodado com a informação. O resto da manhã passou devagar. O Diego ficou inquieto, saindo e voltando do quintal, mexendo no celular toda hora. Chegou a sugerir que eles saíssem para almoçar fora e passassem a tarde no shopping, mas eu disse que já tinha combinado com o Roberto e seria falta de educação desmarcar em cima da hora. Às 13h50 da tarde, o portão tocou. Era o Roberto, pontual como sempre. Fui abrir pessoalmente, e ele estava de roupa social, mas nada muito formal. Calça jeans escura, camisa polo azul, sapato social. Parecia um senhor respeitável fazendo visita de domingo. Wilma, que saudade! Como você está? Oi, Roberto! Entre! Que alegria te ver! Nos abraçamos no portão, bem natural, como dois amigos que não se viam há tempos. Quando entramos na sala, apresentei ele para o Diego. Roberto, este é o Diego, marido da minha Letícia. Diego, este é o Roberto Menezes, meu antigo vizinho. O que aconteceu nesse momento foi exatamente o que o Roberto havia previsto. O Diego estendeu a mão para cumprimentar, mas quando ouviu o nome Roberto Menezes, sua expressão mudou completamente. Ficou pálido, a mão começou a tremer levemente e ele demorou alguns segundos para conseguir falar. Prazer, Roberto. A voz saiu meio engasgada. Igualmente, Diego, a Vilma me falou muito de vocês. Que bom que ela encontrou uma família tão acolhedora. A Letícia percebeu que alguma coisa estava estranha. O marido dela estava claramente desconfortável, mas ela não entendia o motivo. Sentem aí, vou buscar o café, eu disse indo para a cozinha. Mas fiquei prestando atenção na conversa da sala. O Roberto começou a puxar assunto de forma muito natural. Perguntou sobre o trabalho do Diego, sobre há quanto tempo eles moravam no bairro, coisas normais de conversa de domingo. Mas cada pergunta parecia deixar o Diego mais nervoso. E você é da cidade mesmo, Diego? Tem família aqui? Sou sim. Família pequena, né? Só alguns parentes. Entendo. Eu trabalho há muito tempo na região. Conheço quase todo mundo das famílias antigas. Qual o sobrenome da sua família? Castanho. Família Castanho. A voz estava ficando cada vez mais trêmula. Castanho. Não me lembro de nenhuma família com esse nome aqui na cidade, mas pode ser que sejam de algum bairro que eu não frequento muito. Voltei para a sala com o café e o bolo e notei que o Diego estava suando frio. A Letícia olhava para ele com expressão preocupada. Amor, você está bem? Está meio pálido. Estou sim, amor. Só um pouco cansado do trabalho da semana. O Roberto continuou a conversa, mas agora começou a apertar um pouco mais. Diego, você trabalha há muito tempo aqui na cidade? Uns 6 anos. Que interessante. E antes morava onde? Silêncio. O Diego ficou alguns segundos sem responder, claramente pensando no que ia dizer. Morava em São Paulo. Vim para cá, para trabalhar mesmo. São Paulo é grande, né? Que região? Ah, Zona Oeste. Você conhece? Conheço sim. Trabalhei alguns anos lá no início da carreira. Na verdade, tenho contatos em várias delegacias da região metropolitana. É um mundo pequeno. Às vezes a gente encontra conhecidos nos lugares mais inesperados. Foi aí que o Diego praticamente desabou. Começou a gaguejar, a se contradizer, claramente inventando informações na hora. A Letícia estava percebendo que alguma coisa estava muito errada. Roberto,
Ela interrompeu. Você trabalha em que mesmo? Minha mãe disse que você era delegado. Isso mesmo, Letícia. Sou delegado há 25 anos. Comecei aqui na cidade, depois trabalhei em várias outras e agora voltei para cá. É uma carreira que te ensina a conhecer pessoas, sabe? A gente desenvolve um instinto para perceber quando alguém está, digamos, desconfortável com alguma coisa. O Diego se levantou bruscamente da poltrona. Com licença, preciso ir ao banheiro. Saiu da sala quase correndo. A Letícia ficou me olhando com cara de interrogação. Mãe, o que está acontecendo? O Diego está estranho desde ontem à noite. O Roberto se inclinou para a frente na poltrona, baixou a voz e falou diretamente para a Letícia. Letícia, posso ser franco com você? Seu marido está claramente nervoso com a minha presença aqui. Em 25 anos de profissão, eu aprendi a reconhecer esse tipo de comportamento. Geralmente significa que a pessoa tem algum histórico com a polícia e está com medo de ser reconhecida. Como assim? O Diego nunca me falou nada de problema com polícia. Pois é, talvez seja uma boa hora para vocês conversarem sobre o passado. Às vezes as pessoas escondem coisas pensando que estão protegendo a família, mas segredos sempre acabam vindo à tona. Ouvimos o barulho da descarga e o Diego voltou para a sala. Estava ainda mais pálido e percebi que ele tinha molhado o rosto, provavelmente para tentar se acalmar. Tudo bem por aí, Diego? Perguntou o Roberto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo sim. Que bom. Sabe, Diego, eu estava comentando com a Letícia que em 25 anos de carreira, a gente conhece muita gente. Às vezes encontra pessoas em situações inesperadas. Inclusive, agora que te vejo melhor, você me lembra alguém... Não consigo colocar o dedo, mas tenho a impressão de que já te vi em algum lugar. O Diego ficou paralisado. Não conseguia falar, não conseguia se mover. Era como se tivesse virado uma estátua de sal. Bem, o Roberto se levantou. Preciso ir indo. Wilma, obrigado pelo café e pelo bolo. Estava delicioso. Letícia, foi um prazer conhecê-la. E Diego... Ele fez uma pausa proposital. Espero que nos encontremos outras vezes. Quem sabe numa ocasião que você esteja mais relaxado. Acompanhei o Roberto até o portão. Antes de sair, ele me disse baixinho. Missão cumprida, Wilma. Esse homem está apavorado. Não vai demorar muito para ele fazer alguma besteira ou confessar alguma coisa. Fique atenta e me ligue se precisar. Quando voltei para a sala, o Diego estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. A Letícia estava de pé na frente dele, com os braços cruzados. Diego, o que está acontecendo? Por que você ficou assim na frente do delegado? Que história é essa de ele te conhecer de algum lugar? Letícia, eu preciso te contar uma coisa, finalmente. Depois de tantos anos de mentiras, ele ia ter que contar a verdade. E eu ia estar ali para ver toda a farsa dele desmoronar. As próximas 2 horas foram as mais tensas de toda a minha vida. O Diego começou a contar para a Letícia uma versão muito resumida da verdade. Disse que tinha tido alguns problemas quando era mais novo, que tinha se envolvido com pessoas erradas, que por isso mudou de cidade para recomeçar a vida. Mas a Letícia não era mais aquela menina ingênua. Aos 40 anos, ela sabia quando estava sendo enganada. E depois da reação dele na frente do Roberto, estava claro que havia muito mais coisa do que ele estava contando. Diego, que tipo de problemas? E por que você nunca me contou nada disso em 6 anos de casamento? Foram coisas bobas, amor. Briga de bar, essas coisas de jovem. Nada demais. Briga de bar não faz delegado reconhecer você anos depois, Diego. E você estava tremendo na frente dele. Me conta a verdade. Eu fiquei quieta na cozinha, fingindo que estava lavando a louça, mas prestando atenção em cada palavra. Era o momento que eu estava esperando há semanas. O Diego tentou manter a versão amenizada por mais uns 20 minutos, mas a Letícia não parava de fazer perguntas. E cada pergunta deixava mais claro que ele estava mentindo. Se foi só briga de bar, por que você inventou que era daqui da cidade? Por que disse que conheceu a família em festa de amigos se você veio de São Paulo? Eu não queria que você ficasse com preconceito, sabe? Mulher às vezes fica com medo de homem que já teve problema. Ai, que tipo de problema, Diego? Para de enrolar e me conta logo. Foi aí que ele perdeu a paciência e mostrou quem realmente era. Tá, quer saber? Eu bati numa ex-namorada, tá bom? Ela me provocava, ficava me irritando. Aí eu perdi a cabeça e bati nela. Foi só uma vez, mas ela fez escândalo, chamou polícia
e eu acabei sendo preso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Saí da cozinha e vi a Letícia parada no meio da sala, com a cara mais branca que cera. Você bateu numa mulher? Foi só uma vez, Letícia. E foi há anos. Eu mudei. Você sabe que eu mudei. Uma vez, ela repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Diego, bater numa mulher não é coisa boba. É crime. Ah, para com esse drama. A mulher não morreu, não foi nada demais. E aí ele cometeu o erro fatal. Minimizar a agressão na frente da própria esposa. A Letícia olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Nada demais? Diego, você está falando que agredir uma mulher não é nada demais? Ah, Letícia, você está exagerando. Isso foi no passado, não tem nada a ver com a gente. Mas tinha tudo a ver. E a Letícia começou a se lembrar de várias situações onde ele havia mostrado sinais de agressividade. Às vezes que ele gritava comigo, às vezes que ele controlava as roupas que ela usava, às vezes que ele ficava possessivo quando ela falava com outros homens. Diego, tem mais alguma coisa que você não me contou? Eu vi o momento exato em que ele decidiu continuar mentindo. Em vez de aproveitar a oportunidade para contar tudo e tentar se redimir, ele escolheu o caminho da mentira. Não, amor. Só isso mesmo. Foi um erro de juventude. Eu estava bebendo. Nesse momento, o telefone dele tocou. Era um número que eu não conhecia, mas pela cara que ele fez ao ver a tela, era alguma coisa séria. Alô? Ele atendeu meio hesitante. A voz do outro lado estava tão alta que conseguimos ouvir da sala. Diego, seu desgraçado, você achou que ia fugir da pensão do meu neto para sempre? A Amanda entrou na justiça aqui e eles vão te procurar aí na sua cidade. A Letícia ficou gelada. Que pensão? Que neto? O Diego desligou o telefone na cara da pessoa e ficou olhando para a minha filha como um animal acuado. Diego, a voz da Letícia estava tremendo. Você tem um filho? E aí, desabou tudo. A farsa toda, as mentiras todas, a vida falsa que ele havia construído, porque não tinha mais como negar. A ligação havia sido clara. Ele tinha um neto, o que significava que tinha um filho, e devia pensão alimentícia. Letícia, eu posso explicar. Você tem um filho? Ela gritou. E foi a primeira vez em anos que ouvi minha filha levantar a voz daquela forma. Tenho, mas... E nunca me contou? Em 6 anos de casamento, em todos os nossos planos de ter filhos, em todas as vezes que eu chorei porque não conseguia engravidar, você tinha um filho? A voz dela estava quebrada, misturada com choro e raiva. Era o som de uma mulher que estava vendo toda a sua vida desmoronar na frente dos seus olhos. Letícia, deixa eu te explicar. O menino não significa nada para mim. Eu quero ter filhos é com você. Não significa nada? É uma criança, Diego. É seu filho. Foi aí que eu não consegui mais ficar quieta. Saí da cozinha e entrei na conversa. Letícia, tem mais coisa que você precisa saber. O Diego me olhou com tanto ódio que senti um frio na espinha. Mas eu não ia recuar agora. O que mais, mãe? Ele tem outras vítimas, outras mulheres que ele agrediu. E o menino que ligaram falando tem 8 anos. 8 anos, Letícia. Ele abandonou uma criança de 8 anos. Você sabia? Diego gritou para mim. Você andou investigando a minha vida? Andei sim. E descobri tudo, Diego. A Carla, a Amanda, o João, as mentiras sobre sua origem. Tudo. A Letícia se sentou no sofá e começou a chorar. Não era um choro delicado. Era um soluço profundo de quem estava sentindo a dor de anos de engano. Minha filha, eu me aproximei dela. Eu tentei te alertar várias vezes, mas você não queria ouvir. Eu sei, mãe. Eu sei. Desculpa. Desculpa por não ter acreditado na senhora. Desculpa por ter deixado ele te tratar mal. O Diego estava desesperado. Viu que tinha perdido completamente o controle da situação. Letícia, não escuta essa velha. Ela está inventando tudo isso porque tem ciúme de você. Ela não quer ver você feliz. Mas dessa vez, a estratégia não funcionou. A Letícia conhecia a mãe dela há 40 anos. Sabia que eu nunca mentiria sobre uma coisa tão séria. Diego, eu quero que você saia de casa. Hoje. Letícia, não faz isso. Nós podemos conversar, resolver isso. Saia! Ela gritou. Saia da minha casa agora. Não quero mais ver sua cara. O Diego tentou argumentar por mais alguns minutos,
Mas quando percebeu que não ia conseguir reverter a situação, mudou completamente de postura. A máscara de homem carinhoso caiu de vez e apareceu o verdadeiro Diego. Tá bom, Letícia, você vai se arrepender. Sem mim, você não é nada. Você e essa sua mãe velha e amarga vão ficar aí chorando pitanga, porque nenhum homem vai querer vocês duas. E aí ele fez alguma coisa que eu nunca vou esquecer. Pegou o vaso com flores que estava na mesa da sala e jogou na parede, estilhaçando tudo. A Letícia pulou do susto e se agarrou no meu braço. É isso aí que vocês vão ter sem mim. Destruição, porque eu era o único que aguentava vocês duas. Saiu de casa batendo a porta com tanta força que o vidro da janela rachocou. Nós duas ficamos ali paradas no meio da sala, abraçadas, tremendo dos pés à cabeça. Era como se um tornado tivesse passado pela nossa vida e destruído tudo. Mãe, a Letícia falou entre os soluços. Como eu fui tão cega. Como eu não percebi quem ele realmente era? Filha, esse tipo de homem é especialista em enganar. Eles sabem exatamente o que falar, como agir. Não é culpa sua. Passamos o resto da noite conversando. Ela me pediu perdão umas 50 vezes. E eu expliquei tudo o que havia descoberto. Mostrei as fotos dos documentos, contei sobre as conversas com a Carla e a Amanda, sobre o plano com o Roberto. A senhora fez tudo isso para me proteger? Fiz, filha, porque você é minha filha e eu jamais ia deixar aquele homem te machucar. No dia seguinte, descobrimos que o Diego tinha fugido mesmo. Pegou as coisas dele durante a madrugada, provavelmente enquanto nós estávamos dormindo, e sumiu. Deixou para trás apenas uma conta de cartão de crédito estourada e algumas roupas velhas. A Letícia entrou em contato com a Amanda e se ofereceu para ajudar com a pensão do João. Não porque tinha obrigação, mas porque queria fazer o que era certo. E também porque, de uma forma estranha, sentia que aquele menino era a família dela também. 3 semanas depois, eu tomei uma decisão que surpreendeu todo mundo. Aluguei um apartamento pequeno no centro da cidade e voltei a viver sozinha. A Letícia ficou chateada no início, achando que eu estava me afastando dela de novo. Não é isso, filha. É que descobri que ainda tenho vida própria para viver. Tenho 62 anos, não 90. Ainda posso fazer muitas coisas, conhecer pessoas novas, ter minha independência. E foi exatamente isso que aconteceu. Consegui um trabalho meio período numa padaria do bairro, coisa que eu não fazia há anos, e comecei a me sentir útil de novo. A Carla veio me visitar algumas vezes, e viramos amigas de verdade. 2 mulheres que sobreviveram ao mesmo predador e agora se apoiavam mutuamente. A Letícia também começou terapia para entender como havia se deixado manipular por tanto tempo. Descobriu que tinha desenvolvido vários comportamentos para agradar o Diego que nem ela mesma percebia. O Diego sumiu da cidade mesmo. Soubemos por acaso que ele apareceu em Goiânia, mas quando a justiça foi atrás dele por causa da pensão do João, fugiu de novo. Virou um homem sem paradeiro fixo, sempre correndo das próprias responsabilidades. Hoje, 6 meses depois de toda essa história, posso dizer que sou uma mulher diferente. Descobri que aos 62 anos ainda posso recomeçar, ainda posso ter dignidade, ainda posso proteger quem eu amo. A Letícia e eu nos falamos todos os dias, mas agora é uma relação entre 2 mulheres adultas, não entre mãe dependente e filha sobrecarregada. Ela me visita nos finais de semana, nós cozinhamos juntas, conversamos sobre tudo. E toda vez que vejo o João nas fotos que a Amanda manda, penso em como uma criança inocente quase perdeu a chance de conhecer a família por causa das mentiras de um homem covarde. Mas agora ele tem uma nova família estendida. Nós, que decidimos que amor não tem nada a ver com sangue. Quanto ao Diego, ele que continue correndo, porque descobriu que mexer com a família errada tem consequências que duram a vida toda, e que uma mulher de 62 anos pode ser muito mais perigosa do que ele jamais imaginou. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.
Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.